Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran Carniel e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como foi o meu processo no mestrado e também no final vou dar algumas dicas para você perceber, para você analisar se você seria um bom mestrando ou se a pesquisa de fato te interessa, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro eu preciso falar que o meu mestrado, né, aliás, as pessoas que estão na pós-graduação nesse momento, né, na pós-graduação estricto sensu no caso, estão passando por uma situação muito atípica que é fazer pesquisa no meio de uma pandemia, né? Eu não sei se vocês têm dimensão disso, mas muitas pesquisas foram canceladas ou foram adiadas porque é impossível ir em laboratórios, é impossível, de repente, ir em loco, né? Ou seja, alguma entrevista, alguma pesquisa de campo que precisa ser feita. Então, muita gente sofreu muito durante a pandemia, de forma geral, né? Em questão da pesquisa, além das outras problemáticas, né, da saúde mental, enfim, outras questões que a gente pode discutir isso em outro vídeo. Mas, para mim, o mestrado dentro, né, desse período de pandemia, ele tem um gostinho de saúde mental mais forte do que da pesquisa em si. Eu faço análise documental, né, para quem não sabe, a minha pesquisa é sobre o ensino de história da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, para quem não é da educação, é um documento que norteia toda a educação. Então, basicamente, o que eu queria com esse mestrado? Eu queria saber como a história, né, a disciplina de história escolar, a disciplina de história que a gente tem na escola, é passada para os alunos através dessa política pública, né? Ou seja, como será que uma política pública governamental pensa na história escolar, né? Será que é um olhar mais europeu? Será que é um olhar mais crítico? Qual é esse olhar? Então era basicamente isso que eu pesquisei. Claro que eu não tenho tempo para falar aqui no vídeo como que a pesquisa foi feita e tudo mais. Mas basicamente foi essa minha pergunta, né? E eu utilizei um método de pesquisa qualitativa, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal de como é a pesquisa qualitativa e como é a pesquisa quantitativa, tá? Então vocês podem assistir aí, vou ver se eu deixo no card de informações. Se eu esquecer, é só você buscar aí Fran Carniel, metodologia qualitativa, quantitativa, que vai aparecer o vídeo com dois professores que eu convidei para falar sobre pesquisa quantitativa. Eu convidei o professor Rafael Moreto da USP e para falar sobre a pesquisa qualitativa, eu convidei o professor Odair Ribeiro, fechou? Então vocês acessem lá que foi uma conversa super gostosa. Enfim, então eu usei essa metodologia e o instrumento, né? Ou seja, qual foi a abordagem que eu fiz foi a análise documental. Então eu basicamente tinha que ler o documento e interpretar o documento a partir da metodologia que eu estava utilizando. Se alguém tiver interesse nessa metodologia, né, que é a análise de documento, eu utilizei um autor que se chama André Celard, tá? Que é muito bom, acho que ele explica muito bem, principalmente na área da história, que é a minha formação, né? No caso, o mestrado foi em educação, mas a minha formação específica é história. Bom, feito isso, eu fiz todas as análises e tudo mais. Então, assim, de fato, a minha pesquisa não foi tão prejudicada no quesito em campo, né? O meu campo era a minha mesa aqui do computador, que eu tô gravando esse vídeo com vocês, e muita paciência, muita dedicação na leitura desse documento, né? Então, quando entrou a pandemia, que eu já estava no final, né, basicamente, entre aspas, no final do mestrado, ou metade para o final do mestrado, eu tive muitos problemas assim de ansiedade, problemas de saúde mental de forma geral, né? Nesse sentido de, putz, agora a gente tá numa pandemia, o que é isso que a gente tá vivendo? Meu Deus, o que vai acontecer e tudo mais. Essa ansiedade louca que acho que muita gente sentiu, né? De travar mesmo. Eu travei durante muito tempo, eu não conseguia escrever, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia, como eu posso dizer, eu não conseguia fazer o mestrado, né? Eu não conseguia escrever mesmo, era isso, gente, eu não conseguia escrever. Conversei com a minha orientadora, mandei e-mail pra ela, falei que tava complicado, fiquei um tempo off, assim, foi bem rápido, mas foi importante. Fiquei uma semana ali sem celular, sem informação, bem no começo da pandemia, né? Lá em março do ano passado, e olha onde nós estamos hoje, né? Enfim. Fiquei um tempo sem esse celular, fiquei um tempo tentando ali digerir tudo que aconteceu. E o ano passado também me mudei, eu vim morar sozinha, né? Antes eu morava com os meus pais, agora eu moro sozinha. Então muitas coisas mudaram na minha vida e então foi muito difícil. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. A Universidade de São Paulo, né, onde eu faço meu mestrado, e a CAPES,
que é a agência de fomento, né, da pesquisa, deram um tempo a mais para todos os alunos de forma geral, justamente por essas questões psíquicas, questões de saúde mental, questões da pesquisa mesmo, né, de não poder fazer a pesquisa porque não dá para ir no lugar, não poder usar o laboratório e tudo mais, né, falando de forma geral. Então a gente teve um tempo a mais e isso foi muito bom para mim, porque nesse tempo a mais eu consegui desenvolver a pesquisa. Então, assim, por mais que tenha sido um momento muito difícil, né, para todo mundo, não só para mim, acho que para você que de repente está assistindo esse vídeo, está na graduação, é um momento muito atípico para todo mundo, é muita coisa acontecendo, muita informação, coisas que nós não temos precedentes, né, assim, na verdade a gente não sabe o que vai ser depois disso, né. Então são muitas questões financeiras, questões de trabalho, meu Deus, estou terminando agora, e agora o que eu vou fazer, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, várias questões que vão rodeando a nossa cabeça e a gente vai ficando louco, né? Mas a gente vai, com o tempo, absorvendo isso e vendo o que é melhor para fazer, ir no psicólogo se puder, ir no psiquiatra se precisar, fazer meditação, usar métodos aí que nos ajudem nesse momento, né? E foi o que eu fiz, assim, eu usei muitos métodos desses para me deixar um pouco mais calma e me ajudou bastante. Exercício físico foi um deles. Odeio fazer, mas acho que é um bom método aí para dar uma relaxada. Enfim, e aí, galera, o que aconteceu? Apesar dos pesares, o processo do mestrado foi muito bacana para mim. Por quê? Porque eu aprendi muito sobre pesquisa, de forma geral. Eu já gostava muito disso, né? Eu tenho um canal até antes, para quem não sabe, eu tenho um canal antes de entrar no mestrado. Eu criei o canal em 2017. E quando eu criei o canal, eu não tinha a dimensão do que seria hoje, né? É claro, a gente está num ambiente virtual em que as pessoas elas postam o que sabem, o que podem e o que não sabem muitas vezes. Mas eu sempre busquei me dedicar bastante a isso para ensinar para vocês da forma mais didática possível. Então, muitos dos comentários que eu recebo aqui, eu fico muito feliz, são comentários do tipo: ah, você me ensinou em 5 minutos o que eu não aprendi em 6 meses. Ah, você tem uma didática boa, não sei o que. E eu fico muito feliz com isso, de verdade, porque eu sou professora, né? Então, ouvir esse tipo de comentário, ler, né, aliás, esse tipo de comentário é bacana porque faz com que eu tenha mais vontade de fazer vídeos aqui, faço, né, quando eu consigo, porque a vida é corrida e o YouTube não é meu trabalho, definitivamente, eu gostaria que fosse, mas não é. Então quando eu tenho tempo eu gravo um vídeo, falo com vocês e gosto bastante desse contato. Mas apesar dos pesares, voltando, eu me alongo muito, gente, eu sou prolixa demais, mas enfim. Apesar dos pesares, a pesquisa é uma coisa que eu gosto muito e pretendo continuar. Não pretendo entrar no doutorado em seguida, tenho outros planos que inclusive eu vou falar com vocês mais pra frente, que eu acho que vai ser legal, vai ser uma nova fase aqui do canal. E eu pretendo amadurecer um pouco mais, sabe? Então muitas pessoas entram na pesquisa porque gostam, outras pessoas entram porque já iniciaram na graduação e acabam continuando e tudo mais. Outras pessoas entram por titulação, simplesmente querem obter um título maior para conseguir, de repente, um cargo melhor no trabalho e tudo mais. São vários os motivos, né? Mas o importante é que a gente respeite a pesquisa, né? Que a gente abrace a pesquisa e respeite a pesquisa e respeite a ciência, né? De forma geral, o que nós estamos precisando fazer ultimamente, respeitar a ciência. E então a pesquisa ela tem esse sabor, né? De você aprofundar sobre um assunto, de você ter cuidado com aquilo, de você ter você conseguir assim aperfeiçoar um assunto, sabe? É um descobrir, sabe? É difícil até definir porque a pesquisa é muito, para mim, é apaixonante. Enfim, dito tudo isso, né? Eu quero dizer que o meu processo de mestrado ele foi esse processo mais atípico, como eu disse, mas foi um processo que eu aprendi muito e eu amadureci muito, tanto em relação à pesquisa, tanto em relação à pesquisa quanto em relação a mim mesmo, sabe? A aprender mais sobre como eu lido com alguns problemas, com imprevistos, né? Eu acho que esse ano que a gente passou, né? Estamos passando, na verdade, é o ano de imprevistos. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E estamos muito inseguros, estamos muito desmotivados, estamos muito sem chão. Eu acho que essa palavra define melhor. Então eu acho que isso é importante na hora de analisar qualquer contexto, né?
analisar o contexto de forma geral. Então, o meu processo foi muito difícil, mas foi muito importante. E também eu recomendo que as pessoas façam pesquisa. Ah, Fran, mas e aí? Você recomenda que a gente faça pesquisa no mundo que a gente está, né? Que a gente faça mestrado, que a gente faça doutorado no mundo que a gente está vivendo e tudo mais? Olha, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. O Brasil é um dos países que mais desvalorizam a ciência no mundo, tá? De forma geral. Desvalorizam na tratativa, no sentido de que não acreditam na ciência, desvalorizam nos incentivos financeiros. A pesquisa precisa de dinheiro, gente. Não é questão de, tipo, sustentar pessoas que ficam sem fazer nada. Não. Muito pelo contrário. A pesquisa precisa de dinheiro, a pesquisa precisa de laboratórios, a pesquisa precisa de insumos, a pesquisa precisa financiar a pessoa que vai para algum lugar remoto que precisa de ter esse financiamento. A pesquisa precisa do dinheiro para a gente poder divulgar esses trabalhos. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de respeito, principalmente, e precisamos que as pessoas acreditem na ciência. Isso é importante. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu espero do fundo do meu coração que você acredite na ciência, né? E o desacreditar da ciência, gente, é um processo político, inclusive, né? No sentido de que quando a gente nega algo como a ciência, é um processo de deixar com que as pessoas estejam mais à mercê das falácias do que nós chamamos de política brasileira, tá? E então, acredite na ciência, é isso que eu quero falar. Acredite na ciência. Bom, e aí eu quero falar agora um segundo ponto que eu pretendo nesse vídeo, que é falar sobre se você tem perfil de pesquisador. Descobrir se você tem um perfil de pesquisador é muito complicado, porque a pesquisa ela pode ser muito positiva durante sua graduação e pode ser muito negativa, tá? Normalmente a iniciação da pesquisa, né, é quando a gente faz o TCC, a monografia, né? Algumas faculdades têm ali a iniciação científica, então se você está fazendo ou fez, ótimo, mas muitos alunos têm acesso ali à pesquisa no TCC, né, na monografia. E para muita gente esse processo é um processo extremamente cansativo, um processo desumano, porque alguns orientadores são desumanos, né? E um processo muito sofrido. E para mim não foi assim, né? Durante a minha graduação foi um processo muito gostoso, né? Eu gostava de fazer pesquisa, foi muito rico para mim aprender, né? Para aprender sobre um determinado assunto, que foi o assunto que eu pesquisei, que foi na época livro didático. Então, para mim foi assim saboroso, sabe? Prazeroso. Quando você come alguma coisa ou quando você sai para algum lugar que você gosta, foi prazeroso para mim. É claro que durante o processo sempre tem alguns problemas, isso é normal, gente. Isso na vida, né, normal. Mas no final o resultado é sempre muito bom. E eu acho que isso é um indicativo de que você precisa analisar, né? Se o processo dessa primeira pesquisa aí foi legal, foi bacana. Se foi bacana, ótimo, melhor ainda, porque aí você vai conseguir fazer o seu mestrado de forma muito mais tranquila, né? Claro, como eu disse, imprevistos acontecem como uma pandemia mundial. Mas se você não gosta, você pode dar uma chance, né? De repente conversar com pessoas que já fazem mestrado, ver se é isso mesmo que você quer, se é o mestrado ou se é a especialização, né? Que é uma outra coisa, que leva para um outro rumo. Né? De repente, se você quer ir para o mercado de trabalho direto, talvez a especialização seja melhor para você do que o mestrado. Né? Agora, se você gosta muito da pesquisa, talvez o mestrado seja melhor para você. Então, assim, analisar mesmo, né? O que você gosta mais. E ter esse perfil de ser curioso mesmo, né? De querer pesquisar algo, né? De querer aprender e se aprofundar em um assunto, né? Então, se você quer pesquisar sobre alguma coisa, né? Aprofundar sobre um assunto, por exemplo, na educação, aprofundar sobre o currículo escolar da escola XXX, sei lá, alguma coisa do gênero, você tem que ser curioso, você tem que querer pesquisar, você tem que demandar tempo ali, e se você for financiado, né, por uma
a agência de fomento, como por exemplo a CAPES, CNPq, a FAPESP, enfim, ou as outras, né, FAPESP, FAPEMIG, e whatever, cada estado tem uma, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É melhor ainda, porque aí você tem a preocupação só com a pesquisa, né? E eu acho que o mais importante aqui, que é uma coisa que eu falei, eu acho que se você quer fazer mestrado ou pesquisa de forma geral, você tem que fortalecer a sua saúde mental, principalmente nesse momento, né? Esse desabafo que eu fiz para vocês. A ciência no Brasil está cada dia mais negada, né? Nós temos cada vez menos incentivo em relação à pesquisa. Então, assim, fortaleça a sua mente, tá? E se você quer muito fazer isso, faça, porque nós brasileiros, né, de forma geral, e nós pesquisadores precisamos de pessoas que estejam na pesquisa, porque as pesquisas são importantes, a ciência é importante, tá bom? Pessoal, eu acho que eu falei muito aqui nesse vídeo, tá? Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse assunto que eu gosto tanto, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha, fechou? Um beijo, pessoal, tchau!